Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à segunda atividade do terceiro bimestre. A primeira foi a prova, né, da AP que vocês realizaram. Já coloquei até a correção no grupo. Até o final da semana eu coloco a nota, né, que vocês tiraram. E agora nós vamos começar a trabalhar. Nós terminamos a apostila, né? São Paulo faz escola, vermelha, e agora vamos começar a trabalhar com essa aqui que eu estou mostrando, que é aprender sempre. Vocês não têm essa apostila, o governo não enviou esse material impresso, mas eu vou postar tanto no formato de DocX, que dá para vocês escreverem nela mesmo e enviar, né, para mim as respostas na própria apostila, ou em PDF, quem não conseguir abrir em DocX. Aí faz no caderno, tira foto e me manda. Então, nessa apostila, nós vamos começar a trabalhar justamente com a questão dos tipos de linguagem. E aí, linguagem nada mais serve para quê? Para comunicação, né, gente? Então, o que vem a ser comunicação? Comunicação é quando há transmissão de uma mensagem, né, de um conteúdo, em que os interlocutores, as pessoas envolvidas, se fazem entender. Então, aqui eu coloquei um gráficozinho, ah, se vocês observarem, vão ver que há um emissor, que é quem emite, né, quem fala, há um receptor, que é quem recebe, quem ouve, há um canal. O que seria o canal? O canal é onde está sendo transmitida essa mensagem, né? O veículo, pode ser TV, internet, jornal, e a própria mensagem, que é o conteúdo, o assunto, e o código. Qual é o código utilizado para enviar essa mensagem? Pode ser através de sinais, pode ser através de uma expressão facial, pode ser através da fala, através da escrita, não é? Através de imagens. Então, há uma série de formas de se transmitir uma mensagem. Há vários tipos de linguagem, né? Que nós vamos começar a ver agora. Então, eu coloquei aqui para vocês os tipos de linguagem. Antes eu expliquei aqui esse gráfico, né, que eu coloquei. Então, eu coloquei aqui, o que é um emissor? Emissor é chamado de locutor ou falante. Então, é quem emite a mensagem, né, para um receptor, é quem fala. O receptor é quem recebe a mensagem, não é? Então, quem escuta é o receptor. Interlocutor são as pessoas envolvidas, né? Todas as pessoas envolvidas naquela comunicação. A mensagem é o assunto propriamente dito, né? O que se quer informar, o que se quer transmitir. O código, né, são os signos utilizados, né, para transmitir essas mensagens. E é aquilo que eu falei. Eu posso transmitir uma mensagem pela linguagem de sinais, pela linguagem braille, pela fala, pela escrita convencional, por uma imagem, expressão corporal. Há vários tipos de códigos, né? São os signos que a gente utiliza para transmitir uma mensagem. O canal de comunicação, então, o canal é o meio por onde eu vou transmitir essa mensagem. Vai ser por meio de um jornal, de uma revista, por um site, televisão, telefone, né? Todos esses são os canais. E o contexto é tudo que envolve, né, essa mensagem, né? Então, o lugar, o acontecimento, né, que estava ali na hora. Então, quando a gente diz, essa fala está fora de contexto, por quê? Porque alguém tirou a fala de um determinado lugar, de um determinado esquema e usou separadamente, né? E aí dando uma outra interpretação para o que a pessoa quis dizer. Tudo bem? E aí, aqui nós temos os tipos mais comuns de linguagem, que são as linguagens verbal, não verbal e a mista. O que vem a ser uma linguagem verbal? Linguagem verbal é quando nós utilizamos as palavras para nos expressar, tanto oralmente, né, na fala, como na escrita. Então, coloquei o exemplo aqui: proibido fumar. Então, aqui nós temos uma linguagem verbal, certo?
Então, aqui nós usamos a escrita para falar. Aí nós temos também a linguagem não verbal. O que seria a linguagem não verbal? É quando nós utilizamos apenas símbolos, imagens, ou então expressão facial, expressão corporal, sem usar palavras, né? No caso aqui, nós temos um símbolo, né? Temos aqui uma placa de proibido fumar. Aqui nós temos a linguagem não verbal. Podem observar que nós não temos palavras, aqui apenas a imagem, e transmitimos uma mensagem. Quem observar essa imagem vai entender o que ela quer dizer. E aí nós temos também a linguagem mista. O que seria a linguagem mista? A linguagem mista é quando nós utilizamos as duas formas, tanto a verbal, nós temos aqui, no caso, o texto, né, de proibido fumar, a verbal, como a não verbal, que é a imagem, né? Então, aqui é a mista, nós misturamos as duas. Então, quando nós falamos, geralmente nós utilizamos a mista também. Por quê? Porque nós temos as expressões faciais, expressão do corpo, juntamente com a linguagem, né? Então, geralmente usamos as mistas. Então, aqui nós temos os tipos de linguagem. Ficou claro para vocês? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, é só me perguntar, tudo bem? E aí eu quero que vocês façam o quê? Aqui da apostila Aprender Sempre, logo no primeiro, vocês vão ver aqui, ó, a habilidade que vem, que é identificar os recursos verbais e não verbais, né, utilizados no texto, com a finalidade de criar e mudar comportamentos, hábitos, ou de gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental. Então, aqui nós temos a sequência 1. Vocês vão desenvolver toda essa sequência 1 aqui. Então, essa sequência 1 começa aqui nessa primeira página, e aí vocês vão ver que tem lá exercício 1, aí vão resolver lá o exercício 1, o A, B, o C, né? Depois, na página seguinte, exercício 2, aí aqui o exercício 2, ele fala dos 5 R's, é interessante vocês entenderem aqui os 5 R's, o que seriam os 5 R's, não é? São repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. São 5 R's utilizados na sustentabilidade. Então, aqui, o próximo exercício, vocês vão utilizar aqui no exercício 3, vocês vão utilizar aqui esses 5 R's aqui. Então, esse é do exercício 3. Aí aqui, no exercício 3, nós temos aqui várias imagens. Então, nós temos aqui, o primeiro, nós temos já foi dado um exemplo. Então, está pedindo o quê? A seguir estão disponibilizadas algumas imagens que remetem à sustentabilidade, aos 5 R's aí que vimos. Para cada imagem, produza uma legenda. O que seria uma legenda, gente? Uma frase, né, que exemplifique a imagem. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem, né, de fumaça saindo, provavelmente, aqui de uma fábrica, né? E aí aqui nós temos a legenda criada, que é o que vocês vão fazer. Essa legenda foi: a redução da emissão de gases poluentes é fundamental para a diminuição do aquecimento global. Então, aqui foi a legenda que o autor utilizou para explicar essa imagem. Então, é isso que vocês vão fazer nas próximas. Então, vocês vão observar aqui, ó, a imagem 3, vão observar direitinho, e aí aqui na caixa ao lado vocês vão criar uma legenda, né, uma frase que exemplifique essa imagem. Pois a imagem 4, a mesma coisa, vão observar e aqui criar uma legenda. A imagem 5 também, vão observar e criar uma legenda. A imagem 6, a mesma coisa. E aí, o exercício 7, vocês vão responder de acordo com o anúncio, tudo bem? Aí ele vai até o C, tudo bem, gente? E aí temos lá o exercício 5, e aí vocês vão observar também vocês vão observar o anúncio
para responder as questões aqui abaixo. E aí, o último é o exercício 6, que eu vou explicar aqui para vocês, porque pode ser que suscite alguma dúvida. Aqui no exercício 6, nós temos uma imagem, né? Vocês observaram aqui. E aí, aqui abaixo temos as perguntas. Então, tem lá, assinale a alternativa correta sobre a imagem. Então, uma das alternativas, que é a B, está dizendo assim: a imagem pode ser uma metáfora do livro como moradia dos leitores. Então, o que seria uma metáfora? Metáfora é como se a imagem fosse uma exemplificação, como se estivesse comparando o livro com a moradia. Então, a metáfora é parecido com uma comparação, uma exemplificação. Tudo bem? Acredito que essa seja a palavra que vocês desconheçam, certo? E aí, o último exercício, o penúltimo exercício que vocês farão é o 7º, que também é a mesma coisa, e o 8º. Então, vocês vão fazer até aqui, até o exercício 8, para entregar na semana que vem, nós não teremos aulas, né? Como eu disse, vai ser uma semana aí para replanejamento. Então, vocês podem fazer e me entregar essa semana ou na segunda-feira subsequente, que vai ser o dia 31, tudo bem? Vou aceitar até o dia 31. Eu também vou postar depois no grupo uns cards que eu fiz para memorização, para ficar fácil vocês entenderem, né? A matéria. Por quê? Porque depois eu vou dar prova sobre ela. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida é só me procurar que eu esclareço sem problemas. E eu vou postar a apostila para vocês responderem. Um beijo, fiquem com Deus.